Sua Majestade procederá agora à revelação dos segredos dos 7 princípios através dos quais os seres humanos podem forçar a vida a fornecer-lhes a liberdade espiritual, mental e física. Não seja econômico ao longo da sua descrição nesses princípios. Quero uma ilustração completa de como esses princípios podem ser utilizados por qualquer pessoa que escolha fazer uso deles. Conte-nos tudo o que sabe sobre o princípio do propósito definido. Se por acaso seguir adiante com essa ideia maluca de publicar a minha confissão, você abrirá as portas do inferno e libertará todas as almas que eu busquei ao longo destes últimos séculos. Você me privará de milhões de almas que ainda não nasceram. Você libertará da minha submissão milhões de almas que agora habitam o planeta. Pare, eu lhe imploro. Vamos lá, se abra. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre o princípio do propósito definido. Você está colocando água nas chamas do inferno, mas a responsabilidade é sua, não a minha. Eu posso, sem sombra de dúvida, também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Isso é uma afirmação muito abrangente, Sua Majestade. Você poderia diminuir um pouco o escopo da sua afirmação? Diminuir? Não, desejo aumentar. Quando ouvir o que eu tenho a dizer, você entenderá por que o princípio da definição de propósito é tão importante. A minha oposição usa um truque muito esperto para me enganar e tirar o meu controle sobre as pessoas, porque, na verdade, a oposição sabe que o princípio da definição de propósito fecha a porta da mente para qualquer um contra mim, de tal forma que eu não consigo invadir e não ser induzida essa pessoa ao hábito da alienação mais. Por que a sua oposição, Deus, não revela o seu segredo a todas as pessoas, contando a elas como evitá-lo através de um propósito definido? Você já admitiu que a cada 100 pessoas, apenas 2 pertencem à sua oposição. Porque sou mais esperto que a minha oposição. Eu afasto as pessoas de suas definições através das minhas promessas. Quando você pode ver, controlo mais pessoas do que minha oposição, porque sou um melhor vendedor e também um grande showman. Eu atraio as pessoas alimentando-as deliberadamente com seus próprios hábitos de pensamentos nos quais elas se satisfazem. E Deus não faz isso? Não, Deus não faz isso. Ele quer que as pessoas o procurem viver na lei natural e evitem qualquer tipo de vício que alimentem esses desejos e paixões de egoísmo, ganância e orgulho. Por isso, ele faz uma peneira realmente para tirar o máximo de pessoas que consiga dessas formas de vícios e paixões que eu introduzo nelas. E faz com que essas pessoas que conseguem se livrar de mim, cada vez mais consiga estar longe de mim. O princípio da definição de propósito é algo com que alguém deve nascer ou algo com que deve ser adquirido. Todas as pessoas, conforme eu já disse, nascem com o privilégio e com o potencial de terem definição de propósito, pois pensam. Mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não utilizam e nem tomam consciência de sua existência. O privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente através de uma política pela qual a pessoa adota como um guia para todos os assuntos de sua vida. Entendo. Pode-se tomar vantagem do princípio da definição de propósito da mesma forma que se pode construir um corpo físico forte e musculoso através do uso constante e sistemático, é assim mesmo? Essa é a verdade nua e crua, a forma mais acertada possível. A pessoa tendo um propósito definido, ela tem que escrever isso e tem que colocar à sua frente esse propósito sempre. Não tirando esse propósito da sua frente, ela vai conseguir se manter no caminho focado até o fim. Agora eu penso que estamos chegando a algum lugar, Sua Majestade. Finalmente chegamos ao ponto de partida pelo qual todos os que se tornam autodeterminados em suas vidas irão infalivelmente encontrar sucesso. Descobrimos através de sua fantástica confissão que o seu maior ativo é a falta de precaução do homem, que por sua vez habilita você a guiá-lo pela selva da indefinição, através de pequenos subornos. Aprendemos acima de qualquer dúvida que qualquer um que adote o princípio da definição de propósito como uma política e a use nas suas experiências do dia a dia, jamais pode ser induzido a formar o hábito da alienação. Sem a ajuda do hábito da alienação, você não tem força para atrair as pessoas através de suas promessas. Isso está correto? Eu mesmo não poderia ter dito tamanha verdade. Vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas através da indefinição e da alienação. Eu já fiz uma breve referência sobre esse princípio, mas agora entrarei nos mínimos detalhes para explicar de que forma esse princípio funciona.
Começarei no momento do nascimento. Quando uma criança nasce, ela traz consigo nada além de um corpo físico, representando os resultados da evolução de milhões de anos de seus ancestrais. A sua mente é um branco total. Quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos do seu entorno, ela também começa a imitar outras pessoas. A imitação torna-se um hábito fixo. Naturalmente, a criança imita antes de tudo seus pais. Aí então ela começa a imitar seus outros parentes, as pessoas que as acompanham diariamente, incluindo os instrutores religiosos e os professores da escola. A imitação estende-se não somente à expressão física, mas também à expressão do pensamento. Se os pais de uma criança têm medo de mim, expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso, essa criança adquire o medo através do hábito da imitação e acaba armazenando isso no seu subconsciente como uma crença real. Se o instrutor religioso dessa criança expressar qualquer forma de medo de mim e todos eles expressam de uma forma ou de outra, esse medo é adicionado ao mesmo temor passado para a criança por seus pais. Essas duas formas negativas de limitação ficam armazenadas no subconsciente de forma a serem utilizadas por mim mais adiante em suas vidas. De forma similar, a criança aprende por imitação a limitar sua força do pensamento, preenchendo sua mente com inveja, ódio, ganância, luxúria, vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento, que destroem toda e qualquer possibilidade de definição de propósito. Enquanto isso, me hospedo na mente dessa criança e a induzo a alienar-se até que eu tenha controle total sobre ela por meio do ritmo hipnótico. Pelo que eu pude entender de todas as suas afirmações, você tem que ganhar o controle das pessoas enquanto elas são muito jovens, sob pena de perder a oportunidade de controlá-las. Eu prefiro possuí-las antes de se tomarem conta de suas próprias mentes na adolescência. Uma vez que uma pessoa aprenda o real poder dos seus próprios pensamentos, ela pode se tornar positiva e então é muito difícil que ela se submeta a mim. Na verdade, não tenho poder sobre nenhum ser humano que descubra e use o princípio da definição de propósito. Então, os jovens e adolescentes são seres que já são subjugados pelos pais e pela sociedade. Por isso que você trabalhou isso na mente dos adultos e dos pais. E os adolescentes que chegaram na idade de pensar por eles próprios sofrem muito através do mundo e são constantemente subornados através de drogas, bebidas, sexo, que são o melhor momento para você atrapalhá-los no progresso de suas mentes e propósitos de definição para suas vidas. É isso? O hábito da definição de propósito seria uma proteção permanente contra o seu controle? Não, de certa forma não. A definição fecha a porta da mente para mim, mas ela só mantém as portas fechadas contanto que a pessoa siga o princípio de forma sistemática e permanente, fazendo dele um hábito da vida. Uma vez que a pessoa hesite, procrastine ou torne-se indefinida sobre qualquer coisa, ela está apenas a um passo de deixar essa proteção e ser envolvida por mim e pelo meu controle. Então você aproveita qualquer situação de dúvida para essa pessoa, para ela parar o que ela está fazendo, é isso? Sim. Eu sou responsável de ficar alimentando a mente dela com dúvidas e pessoas que vêm até ela para dizer que ela está no caminho errado. Qual a relação que existe entre a definição de propósito e as circunstâncias materiais da determinada pessoa? Eu gostaria de saber se uma pessoa pode adquirir poder através da definição de propósito, sem trazer para si o poder da destruição através da lei da compensação. A sua questão limita as minhas ilustrações porque há tão poucas pessoas no mundo que entendem. Existiram muito poucas pessoas no passado que entendiam como usar o princípio do propósito definido sem atrair para si mesmas as implicações negativas da lei da compensação. Aqui você está me forçando a revelar um dos meus truques mais valiosos. Estou para contar para você que eventualmente trago novamente para minha causa todos aqueles que escapam de mim temporariamente através do princípio da definição de propósito. A forma como eu faço essas pessoas retornarem a mim é simplesmente preenchendo a mente delas com ganância por poder e amor pela expressão egocêntrica, até o limite do indivíduo cair no hábito da violação dos direitos dos outros. Aí então entro com a lei da compensação e imediatamente retomo a minha vítima. Então, quando a pessoa tem um propósito definido e ela alcança o sucesso, você faz com que esse sucesso suba a cabeça e ela acabe sendo corrupta, é isso? Então,
você faz também baseado em suas próprias admissões que o princípio da definição de propósito pode ser perigoso proporcionalmente à possibilidade de tornar-se uma forma de poder, isso é verdade? Sim, é o que é mais importante. Cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente. É difícil de acreditar nisso. Que perigo, por exemplo, pode haver no hábito do amor à verdade? O perigo encontra-se na palavra hábito. Todos os hábitos, com exceção somente do amor, a definição do propósito pode levar à alienação. O amor à verdade, a menos que ele assuma a proporção da procura definitiva por ela, pode se tornar similar a todas as outras boas intenções. E você sabe, claro, que eu faço tudo com boas intenções. O amor pelos parentes também é perigoso. O amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, exceto o amor pelo propósito definido, pode ser perigoso. O amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade cegamente para os fatos e para a verdade. Todos aqueles que se tornam autodeterminados e ganham liberdade espiritual para pensar em seus próprios pensamentos devem examinar cuidadosamente cada emoção, mesmo aquela mais vaga relacionada ao amor. Você pode ficar surpreso e saber que o amor é uma das minhas iscas efetivas. Com ele trago para o hábito da alienação aqueles que não consegui atrair com mais nada. E é por isso que eu coloquei encabeçando a minha lista de subornos. Mostre-me aquilo que uma pessoa mais ama e terei a chave para saber como essa pessoa pode ser induzida a alienar-se, até o ponto de eu fisgá-la com um ritmo hipnótico. Amor e medo combinados me fornecem a arma mais efetiva com as quais induzo as pessoas a se alienarem. Cada qual é tão útil quanto o outro. Ambos têm o efeito de fazer com que as pessoas negligenciem o desenvolvimento da definição do uso de suas próprias mentes. Dê-me o controle sobre os medos de uma pessoa e, adicionalmente, me conte o que ela mais ama, ou o que mais ela é apegada. Com certeza você pode contar que essa pessoa será minha escrava. O amor e o medo são forças emocionais de tão estupenda potência que qualquer uma das duas tem o poder de retirar a força de vontade e o uso da razão. Sem o poder da vontade e da razão, não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito. Mas no caso do amor de Deus, esse amor respeita a liberdade dos outros e deixa os outros ir. Esse é o verdadeiro amor, não é? Então esse amor que você está dizendo não é o verdadeiro amor, é o apego apenas. É o apego a si próprio e ao que aquilo faz bem para si próprio. É um egoísmo, não é amor de verdade. Você não sabe o que é amor. Mas Sua Majestade, não valeria a pena se as pessoas sentissem a emoção desse amor verdadeiro que Deus diz, que Deus sente? Ah, você está tão certo quanto a sua razão, mas negligenciou ao não adicionar que o amor deve estar sob total controle da pessoa em todos os momentos. Esse amor que você diz que é apego e egoísmo. É claro que o amor é um estado de espírito completamente desejável, mas também é um paliativo que pode ser usado para limitar ou destruir a razão e a força de vontade. E ambas devem estar acima do amor com importância para todos aqueles seres humanos que desejam a liberdade e a autodeterminação. Entendo pelo que você diz que as pessoas que ganham poder devem endurecer as suas emoções, controlar os seus medos e dominar o amor, é isso? As pessoas que ganham e mantêm poder devem tornar-se definidas em seus pensamentos e atos, amar de uma forma a deixar livre aqueles que são amados por ela. E se isso é o que você chama endurecer, então sim, eles têm que ser mais frios. Amar de uma forma mais amorosa e ágape, doando-se e perdoando sempre. Vamos olhar para as fontes de vantagem e ser definido em todos os assuntos do dia a dia em nossa vida. Qual é o mais apto para ser bem-sucedido? Um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte e profundo aplicado sem definição? Planos fracos têm um meio de se tornarem fortes se forem aplicados com definição de propósito e focados naquele objetivo definido que a pessoa não sai desse objetivo. Você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação contínua na busca de um propósito definido real pode tornar-se bem-sucedido mesmo que não seja o melhor plano? Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. A definição de propósito é o principal, mas um plano bem elaborado geralmente traz consigo o sucesso, não importando qual fraco o plano possa ser. A maior diferença entre o plano forte ou fraco é que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente que o plano fraco. Em outras palavras, se não se consegue estar sempre certo, então se deve ser sempre definido, é isso?
que você está tentando me fazer entender? Essa é a ideia. As pessoas que são definidas tanto em seus planos quanto seus objetivos aceitam derrotas temporárias como sendo um sinal para que façam um esforço maior depois. Você pode ver por si mesmo que esse tipo de política está fadada a ganhar se for feita com convicção. Pode uma pessoa que se move com definição tanto em planos quanto de propósitos estar sempre certa de alcançar o sucesso? Não, o melhor dos planos algumas vezes falha, mas a pessoa que age com definição de propósito reconhece a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. Quando os planos fracam, ela os substitui por outros, mas ela não muda o seu propósito, ela persevera e busca uma forma mais otimizada para conseguir da próxima vez. Eventualmente, ela encontra um plano que será bem sucedido, e tem pessoas que acabam viciando em começar de novo, mas nunca desistem do seu propósito. Um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem sucedido e de forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade. Através da lei da operação de compensação, todos, sem exceção, colhem aquilo que plantam. Planos baseados em motivos injustos ou imorais podem trazer sucesso temporário, mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão, o tempo. O tempo é inimigo da imoralidade e da injustiça. Ele é o amigo da justiça e da moralidade. O fracasso em reconhecer esse fato como verdadeiro tem sido responsável pela onda de crimes entre jovens no mundo inteiro. A mente jovem e inexperiente pode frequentemente cometer o erro de avaliar sucesso temporário como algo permanente. E os jovens frequentemente cometem o erro de cobiçar os ganhos temporários baseados em planos injustos e imorais, e negligenciam olhar à frente e observar as penalidades que sempre seguem exatamente como a noite segue o dia. Continuando a entrevista com o diabo, vamos perguntar agora qual o papel, então, que possui o fracasso ou uma derrota em ajudar o indivíduo a quebrar esse padrão do ritmo hipnótico, após essa lei estar impregnada na mente da pessoa. Bem, o fracasso, como eu já disse, traz um clímax, no qual uma pessoa tem o privilégio de limpar a sua mente do medo e fazer um novo começo, seguindo outra direção. O fracasso prova conclusivamente que algo está errado com os objetivos e planos da pessoa, ou os passos que ela precisou dar não foram satisfeitos para conseguir o seu objetivo, através dos quais esses objetivos e planos foram perseguidos. O fracasso é o ponto final do hábito que a pessoa tem seguido, e quando o mesmo é alcançado, ela força a pessoa a deixar esse caminho e seguir por outro, fazendo com que ela crie um novo ritmo para a sua vida. Mas o fracasso faz mais do que isso. Ele dá ao indivíduo uma oportunidade de testar a si mesmo, onde pode aprender o quanta força de vontade ele possui. O fracasso também é um meio que Deus utiliza para poder fazer malogros na vida das pessoas que estão caminhando de uma forma egoísta e orgulhosa, não olhando para as necessidades dos outros. E o próprio Deus facilita com que essa lei destrua os projetos dessa pessoa antes dela começar a continuar a prejudicar alguém. E aí a coloca novamente em outro curso para que ela se reposicione na direção correta dos seus desejos. E o fracasso também força as pessoas a aprenderem muitas verdades que elas nunca descobririam sem ele. O fracasso normalmente leva o indivíduo a entender a força da autodisciplina, sem a qual ninguém poderia voltar atrás após ter sido vítima do ritmo hipnótico. Estude as vidas de todas as pessoas que atingiram resultados fantásticos em suas vidas, tanto espiritualmente como materialmente, em qualquer ramo de atividade, e observe que o seu sucesso é, em geral, diretamente proporcional às experiências de derrota e fracasso que ela vivenciou antes de ser bem-sucedido. Apenas entreviste as pessoas que se mantêm nesse departamento por muito tempo. Aquelas que conseguiram através de loterias, jogos de azar ou qualquer outros métodos que não foram por seu próprio esforço, não adianta conversar com elas, elas não têm nada a oferecer. Isso é tudo o que você tem a dizer sobre as vantagens do fracasso? Não, eu recém comecei. Se você quer realmente o significado da adversidade, do fracasso, da derrota e de todas as outras experiências que quebram os hábitos dos seres humanos e os forçam a formar novos hábitos, observe a natureza em seu trabalho. A natureza usa a doença para quebrar o ritmo físico do corpo quando a relação entre as células e os órgãos torna-se imprópria. Ela usa a crise econômica para quebrar o ritmo de pensamento em massa quando uma
Um grande número de pessoas relacionam-se impropriadamente num contexto, através de negócios, atividades sociais e políticas corruptas. E ela usa o fracasso para quebrar o ritmo do pensamento negativo. Por isso que Deus é quem rege toda essa ciência, essa inteligência e essa lei natural. Quando o indivíduo relaciona-se impropriamente consigo mesmo e com a sua própria mente, com as demais pessoas, observe-se cuidadosamente e você verá que em todos os lugares da natureza sempre há uma lei natural que fornece uma eterna mudança para toda a matéria, toda a energia e todo o poder do pensamento. A única coisa que permanente em todos os universos é a mudança. A mudança eterna e inexorável é aquela através da qual cada átomo da matéria e cada unidade de energia possui a oportunidade de relacionar-se apropriadamente com outras unidades de matéria e energia. Cada ser humano tem a oportunidade e o privilégio de relacionar-se apropriadamente com todos os outros seres humanos, independente de quantos erros ele cometa, ou quantas vezes e de quais maneiras ele possa ser derrotado. Quando o fracasso em massa toma conta de uma nação, tal como as crises econômicas mundiais que acontecem, essa circunstância está em perfeita harmonia com os planos da natureza de quebrar os hábitos dos homens e, por sua vez, fazer florescer novas oportunidades. Porém, eu trabalho para que as pessoas não observem essas mudanças acontecerem e acreditem que quem está comigo está sempre andando ao meu lado e ganhando, enquanto essas pessoas que estão sempre fracassando, elas ficam olhando dessa forma para que elas possam desistir e de tentar novamente. Eu estou sempre manipulando os pensamentos das pessoas para que elas só vejam a parte negativa dos fracassos e nunca vejam a parte positiva. O que você está dizendo me intriga muito. Pelo que estou entendendo, o ritmo hipnótico tem algo a ver com a forma que as pessoas se relacionam umas com as outras. Essa coisa evasiva e abstrata chamada caráter nada mais é do que uma manifestação da lei do ritmo hipnótico. Por isso, quando se fala do caráter de alguém, seria mais apropriado dizer-se que os seus hábitos de pensamento foram cristalizados em uma personalidade positiva ou negativa, através da lei do ritmo hipnótico. Uma pessoa é boa ou ruim devido à fusão dos seus pensamentos com as suas ações através dessa lei. Uma pessoa é presa pela pobreza ou abençoada com abundância devido às suas aspirações, planos e desejos ou à falta deles, que por sua vez são feitos permanentes e mais pelo ritmo hipnótico. Isso é tudo o que você tem a dizer a respeito da conexão entre o ritmo hipnótico e as relações humanas? Não. Eu estou dizendo como elas são em sua síntese original, mas o que eu faço eu não estou revelando. Lembre-se de que quando estou falando, estou mencionando a influência do ritmo hipnótico em conexão com as relações humanas que estão puras, sem a minha mão. As pessoas que são bem-sucedidas nos negócios o são inteiramente devido à forma como se relacionam com seus sócios e com todos os outros ao seu redor. Profissionais são bem-sucedidos e são proprietariamente devido à forma com que eles se relacionam com seus clientes. É muito mais importante para o advogado conhecer as pessoas e conhecer as leis da natureza do que conhecer propriamente a lei jurídica. E o médico acaba sendo um fracasso antes mesmo de começar, a menos que ele conheça como relacionar-se com seus pacientes e como estabelecer a fé destes nele mesmo. Um casamento fracasso é bem-sucedido inteiramente devido à maneira com que os participantes relacionam-se uns com os outros. Um relacionamento apropriado no casamento começa inicialmente com um motivo para casar-se. Após isso, a pessoa tem que aprender a se relacionar e aceitar os limites um do outro e fazer com que um ou outro se respeitem em seus limites e não queiram um mudar o pensamento do outro de forma a forçar essa necessidade. Ambos têm que buscar eles mesmos se olharem de dentro para fora e aceitar a opinião do outro para que ver os seus defeitos e começar a trabalhar em volta disso para que ambos possam ficar juntos e se relacionar com harmonia. Porém, as crises e as consequências de fracassos do relacionamento em diversos momentos vai ajudar o casal a levantar a cabeça e voltar a olhar para si mesmo de uma forma a correr atrás de seus objetivos juntos e assim alcançar lá na frente o casamento fiel e verdadeiro com a felicidade de viver intensamente em busca de ajudar um ao outro. A maioria dos casamentos não traz essa felicidade para o casal porque ambos não se entendem e nem fazem questão de se entender. Um quer dominar em cima do outro. E a lei do ritmo hipnótico, através da sua ação, em que cada palavra que eles dirigem um ao outro, cada ato que eles fazem e cada motivo que os levam a lidar um com o outro faz parte de uma rede que pode trazer-lhes controvérsias e miséria ou dar-lhes asas para a liberdade, conforme eles desejarem, através da qual ambos conseguem sobrevoar
todas as formas de infelicidade se eles não conseguirem encontrar a felicidade de estarem juntos e se ajudarem mutuamente para alcançar os objetivos um do outro. Cada nova amizade que ocorre entre as pessoas pode acabar em uma verdadeira amizade, então em uma harmonia espiritual, algumas vezes chamada amor, ágape, ou planta uma semente de suspeita ou dúvida que acaba evoluindo ou crescendo em uma rebelião aberta de acordo com a forma com que os participantes nessa amizade relacionam-se uns com os outros. O ritmo hipnótico simplesmente pega as motivações dominantes, as aspirações, os objetivos e os sentimentos dessas mentes em contato e toda a história de vida em que eles passaram, as crenças que estabeleceram em suas mentes, toda a forma que eu utilizei para alimentar sentimentos de não se autoajudar e os transforma de alguma forma em fé ou medo, amor ou ódio. Após o padrão ter tomado forma, o que ocorre com o tempo ele é imposto sobre essas mentes que estão em contato e torna-se parte delas. Nessa forma silenciosa, a natureza faz com que sejam permanentes os fatores dominantes de cada ser humano. Em cada relacionamento humano, as motivações e as ações vis desses indivíduos que estão em contato são coordenadas e consolidadas em uma forma definitiva e costuradas neste tão importante traço humano conhecido como caráter. Da mesma maneira, as motivações e as ações boas virtuosas são consolidadas e impostas sobre o indivíduo. Você pode ver que, por isso, não são somente as ações de uma pessoa, mas também os pensamentos que ela traz em toda a sua vida que determinam a natureza de todas as suas relações. Por isso que eu trabalho nelas desde a infância para que elas sejam pessoas destrutivas umas com as outras. Você está entrando em águas profundas. Vamos manter nossa conversa perto da costa, onde posso segui-lo sem ter medo de afundar. Vá em frente e conte-me como os relacionamentos humanos realmente funcionam em um mundo tão cheio de problemas tal como está hoje. Esse é um pensamento feliz. Me deixe ter a certeza de que você está entendendo os princípios que estou revelando antes que eu tente mostrar a você como aplicá-los no princípio da vida. Desejo ter certeza de que você entende a lei do ritmo hipnótico e que ela é algo que não se pode controlar, influenciar ou escapar, mas todo mundo pode relacionar-se com essa lei de forma a beneficiar-se da forma inexorável como ela trabalha. Um relacionamento harmonioso com a lei consiste em um indivíduo modificar completamente seus hábitos, de tal forma que ele consiga ser claro naquilo que ele deseja e está disposto a aceitar. Ninguém pode modificar a lei do ritmo hipnótico, assim como ninguém pode modificar a lei da gravidade, mas todo mundo pode modificar a si mesmo. Lembre-se, contudo, que, em resumo, todos os relacionamentos humanos são feitos e mantidos pelos hábitos dos indivíduos relacionados. A lei do ritmo hipnótico executa o papel de solidificar os fatores que constituem as relações humanas, mas ela não cria esses fatores. Antes de irmos mais adiante, temos a discussão dos relacionamentos humanos. Quero que você tenha claro entendimento da mente subconsciente. O termo mente subconsciente representa um hipotético órgão físico